Vocês sabem que eu gosto de contar as coisas do jeito que aconteceu, com os detalhes. Eu tava passando a limpo, né, que eu anoto para ficar tudo organizadinho no YouTube. Eu tava passando a limpo, aí quando caiu nesse texto de hoje, do sábado, aí eu parei assim, eu trouxe essa mensagem, não foi a Aline que trouxe essa mensagem na madrugada não, aí fiquei, acredite pessoal. Eu fui lá no canal, olhar, quando eu vi a foto que foi, eu falei, não acredito. Aí eu entrei, assisti um pedaço, só para lembrar se foi eu mesmo. É brincadeira, mas 100 mensagens consecutivas, né? Não tem como também a pessoa lembrar de tudo. Bom é que lembrasse. Livro de Salmos 25, versículo 11. Mensagem maravilhosa de hoje. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Pessoal, é o que a gente sempre tem que pedir a Deus. Deus me perdoe. A gente tem que pedir perdão a Deus pelas transgressões, pelos pecados, pela iniquidade. E há uma diferença, pessoal, entre pecado e iniquidade. Qual é a diferença? Eu vou lhe dizer. O pecado eu cometo, você comete de forma consciente, de forma inconsciente. A gente comete o pecado às vezes sem querer cometer, mas está cometendo o pecado. Ok? Ok. E o que é transgressão é todo pecado, é todo erro às leis de Deus. E o que é iniquidade é pior, pessoal, porque iniquidade é algo que você fica confortável. Iniquidade é algo que te dá prazer. Iniquidade é algo que você... Não, no meu caso, Deus entende. Um exemplo. O homem é casado e aí a mulher não está cumprindo o papel dela de esposa, deu para entender, né? Aí aparece uma bonitona no trabalho, aparece uma bonitona na rua onde ele mora, uma vizinha, algo parecido, e começa a tratar ele bem, começa a sorrir para ele, começa a fazer aquilo que a esposa dele em casa não faz. E aí ele já começa a ter ideia lógica, ele já começa a ter sofismo. O que é que ele pensa? No meu caso, Deus entende, porque Deus está vendo que minha esposa não está me dando atenção como esposa, e aí pronto, aí ele pega e tá lá e, meu irmão, é inimigo. Aí você vai orar por uma pessoa dessa, é mais complicado ainda. Por quê? Porque primeiro tem que ter o convencimento nele. Você vai orar, expulsar demônio. Não, você vai ter que pedir, Deus, convence ele, convence ela, porque não tá no caminho certo. E aí, funciona, Marcos? Funciona. E como funciona? Tá? Então, essa é a diferença aí. E aqui, o salmista, ele diz... Perdoa a minha iniquidade, pois é grande. E ainda tem essa, ver você está na iniquidade como essa, né? Que a iniquidade do adultério é uma coisa séria mesmo. Você está firmada num negócio que você está confortável, que você acha, na sua mente está capitalizada. No meu caso, Deus entende. No seu caso, Deus entende nada, irmão. No seu caso, Deus entende que você tem que se converter mesmo e procurar praticar aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus, tá? Versículo 12, Salmos 25, 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará no caminho que deve escolher. Pessoal, esse versículo aqui é maravilhoso. Por quê? Porque tá dizendo assim, qual é a pessoa, tá aqui, eu gosto de explicar, tá de forma universal. Qual é o homem, qual é a mulher que teme ao Senhor? Quer temer a Deus? Eu explico para vocês sempre o que? Temer, respeitar. Qual é a pessoa que respeita a Deus? Ele entende que Deus está o tempo todo vendo ele. Ele entende que Deus está o tempo todo sondando o coração dele. Ele entende que Deus pode fazer todas as coisas. Então o temor parte disso. Não vou fazer porque Marcos está olhando. Não vou fazer porque meu líder está olhando. Não vou fazer porque Deus está me olhando. Entendeu? Aí você está respeitando a Deus. E aí ele vai te mostrar o caminho que você deve escolher. Às vezes você está na dúvida, você não sabe o que fazer, você não sabe que direção tomar. Mas se você teme a Deus, se você respeita a Deus, Ele vai te ensinar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho, tá? Versículo 3. Eu estava aqui no 12, pensando, eu vou ter que contar, mas eu vou ter que fazer outro vídeo contando isso. Eu tive um sonho. Por exemplo, eu não sou nem de contar muito sonho assim, visão, né? Mas eu tive um sonho por esses dias. Eu sonhei com 3 pessoas que as 3 estavam em um lugar bem alto e as 3 precisavam descer. E aí eu fiquei, aí os 3 olhando um para o outro e nada. Aí um pegou, falou com o outro assim, se joga ali naquelas britas, se joga. Aí o rapaz foi, se jogou nas britas, se jogou. Aí se ralou todo, mas se jogou. Ficou de ok. E aí eu procurando, uma outra pessoa olhou, viu um areal. Aí que aquela pessoa se jogou também. Pessoal, você sabe que areia vai te sujar, também vai te arranhar. Se jogou, mas ok. E a terceira pessoa ficou, rapaz, vou fazer como? E agora vou fazer como? Aí aquilo que era alto, pessoal, do nada girou um pouquinho assim, ó, e desceu. Quando desceu, a pessoa só fez botar o pé assim, ó, no outro lugar e coisa. Pronto. Tem um versículo que fala sobre isso. Aquele que confia na pedra de esquina, quem é pedra de esquina? Jesus. Aquele que confia em Jesus, ele não vai se apressar.
Então tem muita gente que se arrebenta porque se apressou. Tem gente que alcança a mesma coisa da pessoa que foi paciente. A diferença é, a pessoa que é paciente não sofreu dano nenhum, mas os precipitados se feriram, se arrebentaram, mas alcançaram a mesma coisa. E eu conheço muita gente assim, pessoal, que conseguiu as coisas, mas debaixo de muito sofrimento, quando o povo, né, mais fervoroso diz, debaixo de muita luta, de muito sofrimento, é porque talvez fez as coisas no momento errado. Mas se esperar a direção de Deus, se fazer o que o texto aqui está dizendo, ó, Ele ensinará o caminho que deve, obrigado Jesus, deve escolher. Versículo 13, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. Pronto. O que Deus quer é isso, pessoal. A pessoa que espera, a pessoa que tem paciência, a pessoa que Deus orienta, a alma da pessoa vai fazer o quê? Vai repousar. Ela vai ficar tranquila. Por que ela vai ficar tranquila, Marcos? Eu vou lhe dizer. Porque, pessoal, ela esperou, ela não se feriu na brita, ela não se feriu na areia, e ela esperou o momento certo. E o texto diz isso aqui. A sua alma vai pousar no bem, pessoal. E precisamos ter uma alma quieta e sossegada. E às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem uma alma quieta e sossegada. E a sua descendência herdará a terra, ou seja, vai continuar com a bênção. Versículo 14, esse versículo é lindo demais. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhe fará saber o seu conserto. Ou seja, vai lhe saber fazer, vai lhe dizer, vai fazer com que você saiba qual é a aliança dele. Pronto, o segredo de Deus. Deus tem muita coisa, pessoal. Deus tem tantas coisas lindas na palavra dele, mas o problema é, qual é o problema? O segredo do Senhor, o segredo de Deus é para quem respeita a Deus. Então, se você respeita a Deus, você vai ser assim com ele, você vai ser amiguinho dele. Lembra que Deus falou para Abraão: ocultarei alguma coisa ao meu servo? Abraão, não. Deus não oculta nada quem é amigo dele, tá? Pessoal, essa foi a mensagem de hoje. Olha no versículo 15 para encerrar aqui. Versículo 15. Os meus olhos estarão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Como assim, Marcos? Meus olhos vão estar continuamente no Senhor? Eu vou ficar assim, olhando para o céu, olhando para o quadro que eu tenho em casa? Não. Você vai ficar olhando para a palavra. É de acordo com a palavra, vou fazer. Não é de acordo, não vou fazer. E ele termina: pois Ele tirará os meus pés da rede. O que é isso? Do laço. Porque quando o laço vem, você vai lembrar da palavra, você vai lembrar que você está olhando para ele, e aí você faz o quê? Você consegue escapar, tá? Homem de Deus, mulher de Deus, guarda essa palavra no coração, não se apresse, espera a direção de Deus. Vamos orar? Lembrando, falei demais, que quase esquecendo. Lembrando, pessoal, que todo início de mês fazemos 8 transmissões noturnas aqui, da primeira sexta do mês à segunda sexta do mês. O povo já sabe de qual? Aline Marreta e Tamires Cardoso, tá? E toda terça de noite eu entro aqui ao vivo, e toda sexta de noite a Aline entra aqui ao vivo, é uma coisa linda. Então se inscreve no nosso canal, youtube.com/leitura diária oficial, todos os dias uma nova mensagem, tá? Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus, que palavra maravilhosa. Pai, o que eu mais guardei aqui foi o versículo onde está aqui escrito, meu Deus, que qual é o homem que teme ao Senhor? O Senhor vai mostrar o caminho que ele deve escolher. Pai, nos mostra o caminho que devemos escolher, Pai, que a gente não se precipite, que a gente não se arrebente na areia, que a gente não se arrebente na brita, não, Deus, mas que a gente espere o tempo certo de todas as coisas, porque, Deus, a tua palavra diz que conformoso é as coisas no seu tempo. Deus, então ajuda esse irmão a esperar o teu tempo, ajuda esse irmão a esperar o teu tempo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.